Sim, tá tudo preparado, tudo prontinho no canal dos Mistérios. Você vai ouvir uma história impressionante. Quero mandar um beijo para Cecília. Muito obrigado pela confiança, viu, Cecília? Um carinho bem grande para você. Muito obrigado pela força, pelo carinho e pelo respeito com o qual você nos trata. Cecília, um beijo. Vou contar a tua história hoje. Ela que neste momento está com 73 anos. Mas a história que ela vai narrar aconteceu aqui em São Paulo no ido ano de 1974. É uma história lindíssima, belíssima e que merece por parte de vocês toda a atenção. Antes de eu começar a história, quero pedir a você que se inscreva no canal, muito obrigado, e que também se torne membro do canal. É muito importante que você seja membro do nosso canal. E um detalhe muito importante. Quando puder, visite o canal do Paulinho Boa Pessoa Oficial com as mais lindas histórias de amor. Perfeito? Tudo pronto? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque a história impressionante de Cecília, alô Cecília, já está no ar. Mistérios da Meia-Noite. Olha, em 1974, a moeda era o cruzeiro. O ônibus em São Paulo, a passagem custava 60 centavos. E eu trabalhava bem no centro da cidade de São Paulo, num banco que ficava na famosa Rua Boa Vista. Eu morava longe, quase no fim da Avenida Interlagos, e eu usava diariamente o transporte coletivo. Meu trabalho no departamento de estatística resumia-se a somar números datilografados em planilhas, fornecidas pela agência do banco, somas que deveriam ser checadas e que eram efetuadas naquelas antigas calculadoras, não sei se vocês lembram, calculadoras elétricas, com as suas infernais bombinas, conferidas e grampeadas nas respectivas planilhas. Olha, não fosse o café para espantar o sono durante aquelas diárias e rotineiras 8 horas de trabalho, nenhuma soma teria sido confirmada. Era uma época, 1974, de menos violência. Havia sim, tinha assalto, tinha furto, mas com uma incidência infinitamente menor que a de hoje. Não tinha caixa eletrônico, não havia cartão de crédito nem de débito. Os mais abastados faziam uso de talões de cheques. E os remediados, feito eu, carregavam dinheiro vivo, minguado. Mas o dinheirinho estava ali. O meu dinheiro ficava em casa. Na bolsa, eu carregava apenas os trocados das passagens de ida e volta no ônibus. Numa repartição da bolsa, fechada com zíper, eu sempre colocava uma reserva de 2 cruzeiros. Isso era a título de precaução para alguma pequena emergência. A comida eu levava de casa. Não havia despesas maiores no dia a dia. Todas as compras da semana eram feitas lá na feira de Santo Amaro. Aos domingos, a metrópole sempre em construção, né? Não respeita feriado, não respeita domingo. A São Paulo era um canteiro de obras em 1974. Nossa! Era uma construção que não acabava.
Escavação do metrô, no centro. Construção do metrô. As enormes retroescavadeiras, os gigantes guindastes, as britadeiras com seus trêmulos operadores, tudo somado remetia a um ruído de enlouquecer. Trazia um desassossego sem medida. Caminhar por ali chegava a ser angustiante. Era muita obra, o metrô sendo construído bem no centro de São Paulo. Numa certa manhã, cruzando o viaduto do Chá, eu me deparei com um vendedor ambulante que oferecia selos e envelopes de carta. Como meu estoque havia acabado, eu fiz a compra usando a pequena reserva de emergência que eu carregava na bolsa, aqueles R$2. Sim, naquela época tínhamos o hábito de escrever aos amigos e parentes distantes, e os serviços dos Correios era a forma mais barata, segura e eficiente de comunicação. Na escada que ladeia o viaduto do Chá, trajeto que eu fazia diariamente na ida para o trabalho e na volta para casa, eu encontrava sempre aquele mendigo. Sobre ele, eu quero falar hoje, na minha carta. Ali na escada que ladeava o viaduto do Chá, trajeto que eu fazia diariamente, eu encontrava aquele mendigo. Ele era um homem cego e tinha uma perna amputada. Ele vivia ali a mendigar. Estava sempre acomodado no degrau mais alto da escada, rente ao muro que sustentava o corrimão. O movimento dos pedestres era intenso na escadaria e muitas vezes fiquei em pé, atrás do mendigo, aguardando um espaço para eu passar. Movimento que piorava exatamente na hora do rush. Interessante que o mendigo, ele fazia parte daquela paisagem. Aquele senhor cego, com a sua perna amputada, sentado naquele degrau, fazia parte daquele lugar, da paisagem do lugar. Eu até não consigo me lembrar da escada sem a presença dele lá no alto. Eu reparava que sempre colocava as muletas perfiladas junto ao muro, de maneira a não atrapalhar os transeuntes. Eu não sabia como é que ele chegava até ali, uma vez que ele era cego e tinha uma das pernas amputadas. Eu ficava até pensando, puxa, como é que ele chega nessa escada? Sobe ou desce? De qualquer maneira, era uma dificuldade para ele. Quando eu passava por ali na volta do trabalho, mesmo com a noite chegando, o mendigo estava lá. Mesmo com a noite entrando, estava lá aquele senhor. Numa sexta-feira, subindo as escadarias, eu pensei que, apesar de ter ficado tocada pela fragilidade do mendigo, pela sua situação miserável, eu nunca tinha contribuído com ele em nada. Impressionante. Eu não havia dado ainda nada para ele. Então, naquela sexta-feira especialmente, eu enfiei a mão na bolsa, peguei as moedas que estavam lá e coloquei na lata que ele segurava nas mãos. Ao ouvir o barulho do níquel batendo na lata, ele agradeceu. Eu respondi ao agradecimento e segui o meu caminho. Sabe quando você sente que fez uma grande obra? Puxa, eu passava ali. Eu nunca havia dado nada a ele. Tinha um detalhe. E esse detalhe talvez seja o mais importante da minha carta. Eu nunca tinha dado nada ao mendigo, mas sempre que eu passava ali, eu o cumprimentava. Era bom dia na ida, era bom dia na ida e boa noite na volta. Quando era inverno, que os dias eram menores, era boa noite. Quando era verão, que os dias eram maiores, eu falava boa tarde. Mas eu sempre cumprimentei o mendigo, embora eu não desse absolutamente nada a ele. Bom dia
pela manhã na vinda e boa noite na volta. Mas naquele dia, naquela sexta-feira, falei, puxa, eu cumprimento. Eu cumprimento esse senhor todos os dias. Ele está numa situação de penúria. Eu vejo que ele é cego e ele tem uma perna amputada. Eu não sei como é que ele faz para chegar até aqui, nas escadarias do viaduto do chá. Não sei, se senta no degrau lá do alto. Não atrapalha ninguém. Eu o cumprimento, mas nunca dei nada a ele. Naquela sexta-feira eu resolvi dar. Eu dei as moedas que eu tinha. Eu fiz uma grande obra, né? Eu nunca dei nada a ele. Eu só o cumprimentava. Era hora de voltar para casa. Boa noite. Boa noite. Já na fila do ônibus, eu abri a minha bolsa. Eu abri o zíper do compartimento da reserva dos 2 cruzeiros. Era ali que eu ia pegar o dinheiro para tomar o ônibus. Mas quando eu abri o zíper, não havia mais reserva. Afinal de contas, vocês se lembram quando eu falei que, ai meu Deus do céu, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ai, cadê os 2 cruzeiros que eu sempre levo aqui? Ah, meu Deus do céu, eu já sei. Comprei o envelope, comprei os selos. Comprei o envelope, comprei os selos. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço para voltar para casa? O que eu faço? Passei os olhos pela fila. Pessoas estranhas, como sempre. Atrás de mim já estavam perfilados inúmeros passageiros. E eu ali, sem expediente, sem saber o que fazer. Se fosse qualquer outra pessoa, poderia até pedir para alguém que pagasse a minha passagem. Eu contaria a minha história, mas eu nunca fiz isso. Eu nunca tinha feito isso. Saí da fila. Eu não ficaria atrapalhando aquela fila, eu saí da fila. E vendo a noite chegar, e cada vez mais rápido, eu fui entrando em pânico. Era inverno, a temperatura começava a cair. Sem dinheiro. Não demorei a atinar aquilo. Puxa, a única coisa que eu tinha eu dei pro mendigo hoje. O que eu tinha eu dei pro mendigo hoje. Justo hoje. Eu nunca tinha dado nada a ele. Eu dei minhas moedas pra ele hoje, as moedas de voltar com o ônibus. E agora? Pra quem que eu vou pedir o dinheiro? Eu não tenho cara. De pedir na rua não dá. Eu não consigo fazer isso. Eu só tenho uma saída. Eu vou voltar lá no mendigo. Eu vou voltar lá. Eu vou ter que perguntar o nome dele. Eu sempre o cumprimentei. Eu vou falar pra ele que, desesperada, não vislumbrando outra saída, pensei no mendigo. Eu havia dado a esmola naquele dia para ele. Eu poderia pedir o dinheiro de volta. Não, de volta não. Eu poderia pedir a ele o valor da passagem emprestado. E eu pagaria. Só que tem um detalhe. Era sexta-feira. Na segunda era feriado. Meu Deus, ainda para atrapalhar tudo. Bom, só tem um jeito. Eu falo para ele que eu dou dinheiro na terça-feira para ele. Eu não vou mentir. Hoje é sexta. Segunda é feriado. Na terça eu dou. Apressei o passo. Apressei bastante e aos trotes eu fiz o caminho de volta. Até corria um pouquinho, sabe? E se ele não estiver mais lá? Quando eu olhei para o alto, eu vi o mendigo lá em cima, no mesmo lugar. Fiquei feliz, aliviada. Quero dizer, um pouco aliviada, porque o pior ainda estava por acontecer.
Eu teria que negociar com o mendigo um pequeno empréstimo. Que situação! Que situação! Como é que eu ia fazer isso? O suor já descia pelas minhas costas, porque apesar de um pouco frio, eu havia corrido para chegar até ali, e o suor vinha também do nervosismo. Mas agora, eu estava em frente ao mendigo. Senhor, o mendigo chegou até a levar um susto, porque eu falei bem pertinho dele. Senhor, ele levou até um susto. Jogou assim o braço para frente, como que para se defender. Aí eu fiquei mais desconcertado ainda. Ele diz: o que aconteceu? O que houve? Disse ele muito assustado: Senhor, por favor, eu não queria que o senhor se assustasse. Eu sou assim mesmo, sabe, atrapalhada, sem jeito. Eu não queria que o senhor se assustasse. Ele, sem compreender nada, ainda se refazendo do susto, deu uma ajeitada no corpo e virou o rosto para o meu lado, guiado pela minha voz. E eu continuei: Senhor, eu preciso da sua ajuda, mas eu nem sei como começar a falar. O mendigo, com muita serenidade, disse: Dona, fala com calma. O que está acontecendo com a senhora? Pode ter certeza absoluta que eu vou ajudar a senhora. Pode falar, dona. Então eu comecei a contar que eu trabalhava ali no centro, que eu passava todos os dias ali, e que eu havia dado uma ajuda a ele, contando com a reserva de dinheiro, que na realidade já não existia mais. O mendigo ouviu atentamente e me disse: eu conheço a sua voz. É a mesma voz que me cumprimenta todos os dias, não é? É isso mesmo. Eu cumprimento o senhor todos os dias. Eu dou bom dia para o senhor e dou boa noite para o senhor. Mas eu nunca tinha dado nada para o senhor. Justo hoje eu dei. E justo hoje, a reserva da minha bolsa que eu tinha para voltar para casa de ônibus, eu gastei, eu havia me esquecido. Eu tenho registro da sua voz. Como eu sou cego, eu guardo muito as vozes das pessoas. Eu conheço a senhora. A senhora me cumprimenta todo dia mesmo. Conheço a sua voz. Mas agora, eu preciso da sua ajuda para ir para casa. O dinheiro que eu lhe ofereci hoje era exatamente o valor da minha passagem. O senhor poderia me fazer um empréstimo? Eu prometo que eu devolvo, não na segunda, porque segunda é feriado, eu não venho para cá. Eu venho na terça. Terça-feira, eu devolvo o dinheiro para o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Oh, minha senhora. Só não pode imaginar que alegria só está me dando de poder ajudar a senhora. Tá aqui, ó. Pega aqui na minha latinha. Pode pegar. Fiquei vermelha quando eu vi a lata bem perto dos meus olhos. Olhei as pessoas que passavam por ali. Meu Deus, o que elas vão pensar? O que elas estariam pensando? Como reagiriam quando eu metesse a mão na latinha do mendigo para pegar as moedas? Será que iriam pensar que eu estava roubando o mendigo? O homem mantinha o braço erguido e, balançando a latinha, disse: vamos, minha senhora. Pode pegar. Eu, aflita, envergonhada, mas sem outra saída, enfiei a mão na latinha e peguei 60 centavos. 60 centavos. Com a outra mão, toquei a mão do senhor, do mendigo, e abaixei a mão dele. Assim ele entenderia que eu havia retirado as moedas. O mendigo deu um tapinha carinhoso na minha mão e docemente tentou me acalmar, dizendo: vai, dona, pode ir, segue seu caminho, tá tudo certo. A senhora não sabe a alegria que a senhora me deu hoje, de eu ajudar a senhora. Obrigado, meu senhor. Terça-feira, segunda não porque é feriado. Terça-feira sem falta. Eu acerto isso com o senhor.
Vou trazer a mais, viu? Eu vou trazer a mais. Pelo menos eu vou dobrar isso. Fui-me embora. Às vezes eu lembrava do fato dentro do ônibus e ria, envergonhada de mim mesmo. Eu não via a hora de chegar terça-feira. Eu não queria nem que existisse aquele feriado. Embora fosse gostoso para descansar do árduo trabalho, mas eu nem queria que existisse o feriado. Quando foi na terça-feira, eu então caprichei. Eu não vou devolver 60 centavos. Eu vou dar 2 cruzeiros para ele. 2 cruzeiros. Não vai ser nem moeda. Peguei os 2 cruzeiros, preparei e fui-me embora pro trabalho. De novo ônibus. Viaduto do Chá. Quando eu cheguei ali, pela manhã, não vi o mendigo. Pela primeira vez? Cadê? Não. Ele não estava. Mas justo hoje? Justo hoje que eu... Não é possível. Agora fica pro fim da tarde, comecinho de noite. Trabalhei pensando no mendigo. Fim da tarde, comecinho de noite. Quando eu voltei, no lugar do mendigo, um outro homem. Se via também que era morador de rua, mas não era o mendigo. Então eu cheguei naquele senhor e perguntei: o senhor está sempre aqui? Por quê? Não, aqui ficava um senhor cego e com uma perna amputada. Ah, o Expedito? Sinceramente, eu nem sei o nome dele, Expedito. Então ele é cego e a perna amputada? Eu tô aqui a pedido dele, dona. Como assim? Ele me deu certeza que a senhora iria procurar por ele. E o que aconteceu? Só acredita que ele foi atropelado? O Expedito? Não. Eu estava com ele. Fui eu até que fui na ambulância com ele. Ele estava muito mal, sabe? E aí? Aí ele me contou a história. Que história? Que na vida dele, ele era cego de nascença, não sei se a senhora sabe. Não. E depois ele perdeu metade da perna. Era isso mesmo. Na vida dele, ele sempre rezava pedindo a Deus que um dia Deus desse a ele a oportunidade dele ajudar alguém. Uma vez que a vida inteirinha ele pediu esmola. Ele pediu esmola a vida dele inteirinha. Então ele rezava pedindo a Deus que não o levasse sem antes ele poder ajudar alguém. E ele me contou a história que a senhora pegou com ele um dinheirinho, não foi? Foi. Ele pediu que eu estivesse aqui para agradecer a senhora. E ele? Só acredito que ele morreu? Morreu? Ele morreu. Ficou muito machucado. Foi melhor assim, dona. Eu vim aqui hoje só para esperar a senhora. Ele me deu certeza que a senhora ia voltar. O senhor se importa se eu der ao senhor 2 cruzeiros que eu ia dar para ele? Mas não foi... O senhor pegou menos com ele. Eu peguei 60 centavos, mas... Você só quer dar... Tá aqui. E qual é o nome do senhor? O meu é Ananias. Tá certo, senhor Ananias. Fiquei muito sentida. E nesse dia, quando eu peguei o ônibus,
eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Mas sabe, Paulinho, desde que o senhor Ananias me contou que o nome dele era Expedito, eu senti um arrepio percorrer o meu corpo. Aquilo parecia um nome escolhido pelo dedo de Deus, sabe? Como se o próprio céu tivesse pressa de resolver uma pendência antiga. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu agradecia ou se pedia perdão por tudo que estava acontecendo. Eu queria, ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. E aquela frase dita pelo senhor Ananias ficava se repetindo. O Expedito morreu. O Expedito morreu. O homem que eu cumprimentava todos os dias, o mesmo que havia me emprestado 60 centavos com um sorriso tão sereno, havia partido. Eu sentia uma dor funda, uma espécie de culpa misturada com incredulidade. Ananias, ele ficava repetindo com a sua voz tranquila na minha mente: pois é, ele morreu. E depois ele ter dito que ele foi na ambulância com ele, e ali ele ficou sabendo da nossa história, aquilo me comovia muito. Bom, uma outra pergunta que eu fiz ao senhor Ananias, eu queria saber onde ele havia sido sepultado. O Ananias explicou que o Expedito, ele não tinha parentes. Então, ele tinha sido sepultado no cemitério Quarta Parada, mas foi enterrado como indigente. Ele disse que até tentou passar como um parente para que não fosse enterrado como indigente, disse-me o Ananias, mas ele não conseguiu. Mas pelo menos o Ananias se lembrava do lugar onde ele havia sido sepultado, numa cova coberta apenas por terra. Naquele tempo, eu estou falando de 1974, não havia rede social, nem registro, nem fotografia. Ele simplesmente desapareceu no mundo. Mas não havia desaparecido da minha memória, isso não. Então, eu fiz a devolução do dinheiro, obviamente que eu coloquei sempre um pouco a mais, e aí eu pedi que o Ananias me acompanhasse até o cemitério Quarta Parada. Eu até dei um valor para que ele fizesse isso, e ele foi muito prestativo. Demorou algum tempo para a gente encontrar o local. O próprio Ananias, que tinha ido ao enterro dele, a única pessoa que fez isso, já não se lembrava mais. O Hospital Quarta Parada é imenso. Mas aí a cova foi localizada. Era ali que estava o senhor Expedito. E quando eu vi aquela cova coberta apenas por terra, só terra, mas absolutamente nada, nenhuma flor, nenhuma coroa, nada. Eu murmurei: "Ô senhor Expedito, o senhor não imagina o quanto eu lhe devo, e ainda me deu o privilégio de participar de um milagre na sua vida." O Paulinho, foi muito emocionante. Eu com o Ricardo, que na época era meu noivo e trabalhava no banco também comigo, nós juntamos as nossas economias, fomos à administração do Quarta Parada e nós conseguimos fazer um túmulo decente, digno para o senhor Expedito. Oh, graças a Deus, fizemos uma lápide simples com o nome que eu aprendi com o Ananias. Ele falava que era Souza, então nós colocamos Expedito Souza. E eu acrescentei na lápide: Expedito, servidor da luz, ajudante de almas.
E desde então, sempre que eu passo por qualquer dificuldade, eu peço ajuda dele. E é muito curioso e interessante notar, sabe? Ele escuta, ele ouve. Eu sou atendida. Mesmo assim, em dias de dificuldade, quem é que não passa por elas? Quando o dinheiro desaparece, quando você jura que tinha aquele dinheiro para determinada conta e de repente não tem mais, dá-se um jeito. O dinheiro sempre aparece. E sempre que isso acontece, eu sinto aquele mesmo arrepio de desde 1974, aquele mesmo calor no peito. Eu sei que é ele. Eu sei que é o Expedito. Já sonhei com seu Expedito várias vezes. Nos sonhos, ele sempre aparece de pé, com as duas pernas e conversando perfeitamente, enxergando. Sim, ele aparece enxergando, e ele vem todo vestido de branco. E ele sorri no sonho com doçura. Às vezes, não fala nada, apenas estende a mão. Outras vezes ele diz baixinho: "Ele disse, minha filha, Deus me ajudou a ajudar. Deus me deixou te ajudar." Quando eu acordo, o quarto tem um perfume leve, como um perfume de flores do campo. Eu tenho uma sensação tão boa nessas horas. Com o tempo, eu fiquei sabendo que aquilo não acontecia só comigo, não. Outras pessoas para as quais eu havia contado me disseram que, quando enfrentava também uma dificuldade, pedia uma ajuda para o mendigo Expedito. E essas pessoas, de uma maneira misteriosa, também acabavam ajudadas. Sabe, Paulinho, eu tenho um vizinho, que é o seu Cláudio. Ele mora a 4 casas da minha. Eu contei a história do senhor Expedito para ele, e ele, depois de ter feito alguns pedidos, acabou também atendido. E ele me contou que ele teve uma visão. Ele viu um senhor todo vestido de branco, com uma bengala branca, na casa dele, sorrindo para ele. Foi uma visão mesmo. E aí eu fiz com que ele descrevesse a pessoa. E como não há nenhuma foto do senhor Expedito, porque lamentavelmente não tem foto, eu queria até uma foto dele para colocar sobre o túmulo, mas não existe. Diante da descrição feita por ele, eu tive a certeza se tratar do senhor Expedito. Todos os que dizem ter tido uma visão descrevem o mesmo sorriso, o mesmo tom sereno, o mesmo olhar invisível, mas cheio de luz. E eu, Cecília, hoje com meus 73 anos, continuo falando com ele. Sempre que o vento sopra diferente, eu sei que é ele me escutando. Às vezes, eu vou ao cemitério quarta parada, deixo flores frescas, não mais no túmulo, porque esse túmulo também não existe mais, mas aonde eles guardam os ossos das pessoas que se foram. O administrador de lá, o coveiro, me garantiu que os ossos dele permanecem por lá ainda. Eu vou lá e faço uma oração. Não é uma oração decorada, não, mas é mais ou menos assim: "Obrigada, seu Expedito. O senhor foi o milagre que Deus mandou numa sexta-feira qualquer de 74. Talvez o mundo nunca entenda completamente o que aconteceu, mas eu sei. Eu sei que os papéis se inverteram naquele dia e que desde então ele é quem me guia, me sustenta e quem me empresta a sua própria fé. O mendigo que sempre pedia esmola, naquele dia me esmolou, me ajudou e me ajuda até hoje. Por quê? Não sei. Simplesmente porque eu sei que há muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra.